Então, no vídeo passado eu acabei começando uma explicação e não ficou muito legal, então eu vou tentar, para não ficar o gap lá do vídeo, né? Então eu vou tentar explicar mais ou menos assim. Imagina que você tem aqui um sistema fechado, né? A gente está analisando até agora, tá bom? E imagina, né, que você... não, então aqui é teu sistema de eixo, né? O nosso sistema de eixo aqui, ó. Coloquei ele fininho aqui de amarelo, tá? Ele divide aqui o nosso, né, digamos, o nosso... Vou completar aqui. Então ele divide aqui nosso... Vou botar de azul, tá? Vou mudar. Então, imagina que você tem aqui, né, nosso sistema de eixo aqui, digamos, vai ficar a frequência ou a probabilidade de você encontrar uma partícula. E aqui, pessoal, é, né, também um sistema de eixo, né? Então aqui é a posição, tá? Então aqui é o x, né? Desculpa, aqui é o x, né? E aqui é o nosso sistema de eixo, né? Na verdade, o sistema de eixo ele não está bem aqui, né? Ele está aqui, né? Só vou até apagar aquilo lá de cima. E aí, pessoal, vamos imaginar que a gente faz uma meleca aqui. A gente coloca nosso contaminante aqui, ó. Exatamente aqui, tá bom? Aí o que eu queria explicar para vocês, que eu acabei não fazendo naquela hora, era o seguinte: imagina que quando você coloca, né, vamos supor, açúcar, né? Eu sempre trabalho com açúcar aí, que a molécula de açúcar é uma molécula interessante de trabalhar. Então, quando você coloca açúcar aqui, ó, você tem uma concentração super alta aqui, né? Vou colocar de vermelho aqui, ó. Então, você tem uma concentração super alta aqui. E se você se afastar um pouquinho, a probabilidade de você encontrar a molécula de açúcar já vai quase para zero, né? Então, não gostei. Quase para zero aqui, né? Quase para zero. Pronto, foi para zero. O que vai acontecer à medida que o tempo for passando, né? A concentração aqui vai diminuindo, né? E a probabilidade de você encontrar alguma coisa fora de onde você colocou vai aumentando, né? E vai chegar num ponto, pessoal, em que a concentração vai estar mais baixa do que a inicial em todos os pontos, mas a probabilidade de você encontrar uma molécula de açúcar é quase a mesma. Desculpa, ficou feio aqui, né? Quase a mesma em toda a região. Então, se vocês prestarem atenção, o que a gente fez com a curva normal? Então, você imaginar que você tem uma curva normal, né? A curva normal ela é caracterizada por uma média e por um desvio padrão, né? Se você imaginar que você está calculando aqui a média da posição, ou seja, onde é que provavelmente está uma partícula, né? E qual é o desvio padrão dessa partícula, né? O que aconteceu, né? No caso, com você, a média vai ficar a mesma, né? Então, se você pegar, por exemplo, a média da posição das partículas, ou seja, você vai ter uma partícula aqui, você vai ter uma partícula aqui, então a média dá zero, né? No começo, você tinha uma partícula aqui e uma partícula aqui, né? Então, todas as partículas estavam muito pertinhas, zero também. Então, olha que legal, a média, ela tende a ficar zero, né? Então, a média da posição das partículas é zero, só que o desvio padrão, né? Ele vai crescer muito, né? O desvio padrão aqui era quase zero, né? Vamos supor, né? No desvio padrão no tempo t0, né? Vamos imaginar assim, era zero, né? Ou seja, estão todas as partículas na mesma posição, né? E quando você, né, imaginar aí o desvio padrão por um tempo maior, né? Maior, muito maior do que zero, o que vai acontecer com essa desviação? Ele vai crescer também, né? Ele vai se tornar maior do que zero. Eu estou botando aqui muito maior do que zero, mas também não dá para exagerar, porque na verdade tem a ver aqui com L, né? Então, sei lá, vamos imaginar aqui que esse treco aqui tem L, né? De comprimento aqui, né? Então ele vai tender a L, né? Não sei se tenderia a L, mas acho que vocês entenderam a ideia, né? Ele vai crescer, né? E vai começar, né, a ficar próximo aqui do L, de maneira que você espalha essa coisa, tá? Então era essa explicação que eu queria fazer lá, que eu acabei não pensando bem no exemplo. Então, o que é que você faz, né? Você vai transformando a probabilidade de encontrar uma partícula em uma determinada posição, né? Praticamente a mesma em qualquer, né? Então, vamos fazer assim, né? A probabilidade de você encontrar
né, a probabilidade de você encontrar uma partícula de açúcar na posição xi, né, vamos chamar aqui de 1, x1, e aqui 2, né, com o tempo, né, ela vai ser igual à probabilidade de você encontrar uma partícula, né, na posição x0 aqui, né, aqui é o zero, por exemplo, né. Olha que legal, né? Então, no longo prazo, isso aqui vai ser verdade. Bom, isso aqui digamos assim, a visão probabilística da difusão, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa aula, né? A gente já sabe o que é difusão, a gente já sabe o que é advecção, então agora a gente só vai juntar as equações, né? É bem simples mesmo, tá? Não precisa se preocupar. Então, imagina que você tem aqui, né? Convecção, né? Lembre-se, na verdade, é melhor chamar de advecção, né? O fluxo advectivo, o contaminante é transportado juntamente com o fluido, devido ao gradiente hidráulico, não devido ao gradiente de concentração, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que a massa transportada vai ser igual a quem, né? Massa transportada, imagina que você tem uma seção transversal, né? Você está atravessando essa seção transversal aqui com um determinado fluxo, né? Deixa eu apagar aqui, não gostei muito dessa coisa aqui não. Então, vamos lá. Imagina que a gente tem aqui uma seção transversal, né? Vou desenhar a seção transversal aqui vermelho. Aí imagina que a gente vai ter um determinado fluxo, né? Então vou atravessar esse fluxo aqui, né, de preto, né? Então tem várias linhas de fluxo aqui atravessando essa minha seção transversal, ok? Então se eu colocar aqui um contaminante, né? Colocar o contaminante de azul, tá bom? Então se eu colocar aqui meu contaminante, aqui tem um contaminante aqui, tem outro contaminante aqui, não ficou muito legal, talvez é melhor botar de amarelo. Então pintar aqui. Tem um contaminante aqui, tem um contaminante aqui, tem um contaminante aqui, né? Então esses contaminantes estão sendo transportados, né? E se eu quiser, por exemplo, saber, né, a quantidade de massa que vai atravessar essa seção transversal, o que é que eu faço? Eu pego, né, a concentração do contaminante vezes a velocidade, né? Isso vai me dar a massa, né? Só que como a gente está trabalhando com solo, né, eu não tenho a seção transversal completa, não tenho o ar completo, né? O que é que eu vou ter? Eu vou ter só a porosidade. Pessoal, se por um acaso, né? Então, vamos lá. Imagina aqui que esse A aqui, né, é a seção total, né? Se eu estiver trabalhando com solo, eu não vou ter o A, eu vou ter só o ar, né, de vazios, tá certo? Então, se você imaginar que a área de vazio sobre a área total, isso aqui é a porosidade, tá certo? Só que eu só estou utilizando todos os vazios, né, se todos os vazios estiverem com água, né? Ou seja, se o solo estiver saturado. Se o solo estiver não saturado, eu tenho que descontar aqui, né, os vazios sem água. Então, a gente usa aqui o θW ao invés do N. Tá bom? Então, isso aqui é fluxo advectivo. E se for o fluxo, né, difusivo, como é que a gente faz? O fluxo difusivo, né, como a gente já viu, é D, né, difusão, vezes o gradiente, né, de concentração. Isso aqui, né, se eu tivesse no meio, né, só com água. Com as partículas, novamente, né, eu tenho que entrar aqui com a porosidade. Né? Se não for saturado, eu tenho que entrar aqui com o θW. Né? O que é o θW? Só se alguém ficar em dúvida aí, tá? É o volume, né, de água sobre o volume total. Né? No nosso caso aí seria a área de água sobre a área total. Então, vamos considerando aí que a altura ou a largura, né, seja o que for, é constante, tá bom? Então, aqui entra a parcela não saturada. Beleza. Como é que a gente faz esse balanço? Só presta atenção. A minha massa Y aqui, desculpa, a massa X, né, que é X, ó. Opa, que é X. Tem essa minha massa X, né? A minha massa X vai ser igual a quem? Vai ser a massa advectiva mais a massa dispersiva, né? Devido à dispersão, tá bom? Então, eu vou entrar aqui com o termo advectivo e o termo dispersivo. Se vocês olharem, a minha equação de balanço, ela não entra com a massa propriamente dita, né? Se a gente voltar lá para os nossos primórdios, né? Primeiras aulas da gente, né? Quando a gente tem aqui um elemento, né? Vou pegar aqui nosso elemento representativo, tá bom? Onde eu tenho aqui, entrando M,
né, e saindo n mais uma variação, né, em todas as direções, eu não vou fazer isso para todas as direções, que a gente já fez isso várias vezes, né, mesma coisa valeria aqui, né. O que a gente vai ter? A gente vai ter o divergente, presta atenção, o divergente, né, dessa massa que na verdade é um vetor, tá? Pessoal, nos livros, eu não sei por que eu não fiz isso, mas nos livros, né, vou definir aqui, ó, é um J aqui, né? Não sei por que eu nunca fiz isso, tá? Então a gente vai ter o divergente do vetor. Onde é esse J, pessoal? Esse J, tá? O que é esse J? É a massa que atravessa a seção AX. Se for JX, né? Vou pegar aqui o, né? E o JY, por exemplo, tá certo? É a massa que atravessa a área a y, onde a área é y, assim. Aí a área da seção transversal, né? Então aqui eu tenho um vetor nx, né? Então vou botar aqui nx, né? E aqui ny, tá bom? Então aí vira um vetor, tá? Aí vira um vetor, então é a massa que atravessa a seção transversal. E aí se você olhar, a massa que atravessa a seção transversal, né? Vai ser igual aqui, vai ser igual a variação da concentração aqui dentro, né? A variação da concentração aqui dentro. Só que essa variação da concentração no intervalo de tempo, né? Então, na verdade, isso aqui vai virar, tá certo? Derivada do C em relação ao tempo, tá? Quem é o J, né? O J, pessoal, né? Então vai ser o gradiente, né? Desculpa, o divergente, né? O divergente do J. Quem é o J? O J é a massa advectiva mais a massa difusiva, né? Ou dispersiva, né? Aí, se a gente voltar aqui para o nosso, né? Olha só, quem é esse cara aqui? Vamos primeiro olhar quem é esse cara aqui. Aqui, ó, se você olhar, isso aqui é o fluxo. Não, isso aqui é o fluxo, é o Q, né? É o Q dispersivo na direção X. E esse cara aqui é o Q dispersivo, né? Na direção Y. O que esse cara está fazendo aqui? Isso aqui está calculando o divergente do quê? Então, esse termo aqui, ó, é o divergente do vetor Q dispersivo. E isso aqui, mesma coisa. Isso aqui, ó, olha aqui, né? Isso aqui é a... Presta atenção, isso aqui é a velocidade multiplicado pela concentração. Então, isso aqui é o fluxo, o quê? Advectivo na direção X. Né? Quem é esse cara aqui? É o fluxo advectivo na direção Y. O que esses dois elementos aqui estão fazendo? Estão fazendo o quê? O divergente, né, do fluxo advectivo. Tá? A soma do divergente é o divergente da soma. Né? Então, aquilo que eu tinha apresentado para vocês agora há pouco, né? É o divergente dessa soma aqui. Certo? Então, na verdade... Tá? E é igual o quê? Igual a variação da concentração. Tá? Se vocês olharem, né? Se a gente pegar... Deixa eu apagar aqui, que já está muito poluído. Se a gente pegar aqui só esse termo aqui, ó, tá bom? Isso aqui é muito parecido com a lei de Darcy, ó, né? Isso aqui é a velocidade, como se fosse a velocidade darcyniana, tá bom? Aí, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa, eu vou dar um print aqui nessa equação, tá? Que essa equação aqui tem uma coisa bem legal para a gente estudar, tá? Que é o seguinte, preste atenção. A grandeza que eu estou querendo calcular é a concentração, né, de um determinado elemento, né? Eu quero saber qual é a concentração dele no XY, ou seja, no espaço XY, num determinado tempo. Então, o que eu estou procurando é uma função, ó, é uma função do espaço, né, tempo. Legal. Aí, olha que tem um cara aqui, ó, estranho, que é Vx, Vy é a velocidade do fluido. É melhor, né? Então, velocidade do fluido dentro do solo, né? Vou botar aqui dentro do solo só para não ficar dúvida. Aí, pessoal, presta atenção.
eu não quero calcular isso não, tá? Vx e Vy são fornecidos, tá bom? Eu não consigo resolver esse problema se eu não conhecer Vx e Vy. Espero que isso esteja claro. Se eu não conhecer Vx e Vy, eu não consigo calcular isso. E aí, a gente vai para um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Quando a gente for resolver o problema no CTrans, olha que legal. Eu vou ter que primeiro fazer uma análise, né? No CIP, presta atenção, ó, no CIP, análise do CIP, vou colocar aqui, ó, análise no CIP, W, seja estacionário, seja transiente, não interessa, tá? Não interessa. A gente vai fazer primeiro uma análise no CIP, estacionário ou transiente, para a gente gerar o campo de velocidades. Então, eu vou fazer análise no CIP para gerar o campo de velocidade. Né? Vamos criar aqui. Vamos dar um peteleco aqui. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ctrl C. Ctrl V. Pronto. Então, ó, presta atenção. O que é que eu vou fazer? Né? Eu vou resolver o campo de velocidade. Né? Então, o campo de velocidades, certo? Ele vai ser resolvido no CIP. Aí, a partir deste campo de velocidade, né? Eu vou puxar de outra cor aqui, ó. Eu vou resolver, né? Aqui as concentrações aqui. Eu vou calcular o campo de concentração. Pessoal, como eu falei para vocês, eu estou fora da minha zona de conforto, mas de matemática eu entendo. Então, presta atenção, eu não consigo resolver este problema se eu não conhecer o campo de velocidades. Aí você vai dizer assim, professor, mas uma coisa não pode interferir na outra? Pode. Aí, se uma coisa interferir na outra, então a gente vai usar duas equações. A gente vai ter a primeira equação, que é essa aqui, e aí a gente entra com a segunda equação, né? Por exemplo, onde a gente tem a equação de fluxo da gente, tá bom? Aqui é x, tá, pessoal? Desculpa aqui. E aqui, pessoal, aí o buraco fica mais embaixo. Por quê? Porque a gente vai ter um sistema acoplado, certo? Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui deveria ter θW, aqui deveria ter θW e aqui deveria ter θW, tá? Ok, como aparece em todos os termos, mas nesse caso aqui a gente vai... Então aqui vai complicar um pouquinho a nossa vida. Por que vai complicar um pouquinho a nossa vida, né? Porque aí a gente vai ter duas equações, né? E duas equações, não, dois campos e duas equações, né? Dois conjuntos de equações. Aí com isso aqui ia requerer que a gente fizesse uma análise acoplada, tá bom? Que é possível também. Só que qual é o acoplamento que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o acoplamento da equação de transporte de contaminante, né? Botar assim, TC, com a equação de, né, fluxo de água. Bom, então a gente ia acoplar essas duas equações, tá certo? Não sei se vocês percebem, mas nessa equação aqui, por enquanto, não existe nenhum termo de concentração, nessa daqui tem. Aí você vai dizer, professor, e como é que apareceria algum termo de concentração aqui? A gente poderia ter um daqueles fenômenos, vocês lembram lá? A gente poderia ter um desses fenômenos aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu poderia ter aqui uma ultrafiltragem, né, um fluxo osmótico. No caso aqui, o fluxo osmótico é o que afetaria o fluido. A gente poderia ter um fluxo osmótico, ou a gente poderia ter aqui, por exemplo, né, uma corrente de fluxo, né, uma corrente de sedimentação, e aí eles entrariam interferindo na equação, tá, de fluxo da gente, tá bom? Então, pessoal, essa daqui é a equação que a gente vai tentar resolver no CTrans na próxima aula da gente, tá bom? Só mais uma curiosidade, né?
Se por um acaso tiver o processo de sorção, eu não sei se essa palavra é legal, tá? Não sei se está certo. Em inglês é sortion, né? Eu espero que esteja certo. Acho que é sorção mesmo. O que é isso? É quando você tem reações químicas, tá? Entre os minerais, os argilos minerais e o soluto, né? Por exemplo, a argila começa a reter um dos teus minerais lá. Aí, neste caso, pessoal, neste caso, tá? A gente adiciona aqui um termo que vai fazer, né, o processo de desaparecimento ou surgimento do nosso contaminante com o tempo, né? Porque a gente está tendo a reação. Se você quiser, você pode substituir esse termo aqui, ó, assim, ó, isso aqui é a densidade seca do solo, né, que é a porosidade, e aí você substitui isso aqui, é a derivada, né, das reações químicas a partir da concentração. Acho que ninguém tem dúvidas, né, de quanto maior a concentração, maior as reações químicas, né, e consequentemente, né, a variação da concentração com o tempo. Então você percebe que vai aparecer aqui, né, de novo a concentração com o tempo, e aí consequentemente a gente vai acabar somando essas coisas depois, tá bom? Se por um acaso a gente tiver, né, uma redução ou um aparecimento de uma, por exemplo, de uma bactéria ou a morte de uma bactéria, né? Então a gente vai ter aqui uma lei de decaimento, né? O que é essa lei de decaimento? É basicamente uma lei, né, que faz com que isso aqui desapareça com o tempo, né? Então geralmente esse termo aqui ou é porque a gente tem, por exemplo, imagina um elemento radioativo, né, que vai desaparecer, né? Por exemplo, sei lá, um elemento que tem uma meia-vida curta, né? Então ele vai desaparecer. Ou, né, como eu estou falando para vocês, a morte, né? Então, por exemplo, imagina que você está... vamos imaginar o seguinte, você tem aqui um fluido, né? Então você está aqui com esse fluido, tá bom? E nesse fluido tem bactérias. E essas bactérias, elas não conseguem comer ou, né, resistir à medida que elas forem descendo, elas não vão ter mais nutrientes para sobreviver. Então, olha só que interessante, né? À medida que o fluido for percolando, ou seja, que o tempo for passando, né, as bactérias vão morrer. Então, aqui você tem uma concentração alta de bactérias, né? Mas, por exemplo, se esse fluido aqui percolar durante muito tempo, né, aqui as bactérias vão estar zeradas, né? A concentração de bactéria aqui vai ser zero, simplesmente porque elas morreram, tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer na próxima aula, né? Então eu vou mandar uma mensagem de texto para vocês lá no WhatsApp agora, pedindo para vocês assistirem esse vídeo. O que a gente vai tentar fazer na próxima aula é exatamente isso, né? Tentar resolver um problema, tá, usando os cetões. Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que me desculpem aí se eu cometi algum erro, né, na nomenclatura química, né? Mas a parte matemática está toda certinha, tá bom? Muito obrigado.